pessoal, 1h mais 7 minutos, estamos de volta aqui no Futebol 90 com o Sormani, Facincani e Bueno. Você participa, hashtag F90BR. Já vou acionar aqui a nossa hashtag. Paulo Souza anunciado, mandou recado para a nação rubro-negra. Vamos ouvir o técnico português. Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras. É isso, Paulo Souza falando, hashtag já se agitando, Adalberto Rezende falando sobre essa coisa dos jogadores brasileiros voltarem ao Brasil, no caso, Felipe Coutinho, a gente já vai falar sobre isso. Adalberto, mande agora a sua mensagem, fã de esportes, o tema é Paulo Souza. O que você acha que vai rolar do Paulo Souza no Brasil? Rodrigo Bueno, seja bem-vindo, queria que você falasse agora, é oficial, foi apresentado. Não vai ter cano, não vai ter chabu, não vai ter chapéu. Paulo Souza no Flamengo. Boa tarde pra você, Bueno. Boa tarde pra você, Felipe, pro Sormani, Facincani, fã de esporte. Vou deixar pra responder o Sormani sobre o inglês, futebol internacional, mais pra frente quando a gente falar do Chelsea. Vou começar com outra polêmica aqui e tal, né? Mas aí, essa é um pouquinho maior. Discutir e debater com o Sormani é mais fácil. Difícil é debater com esses 40 milhões de flamenguistas, né? A concorrência é muito maior. Primeiro vou me ater ao Paulo Souza. Eu acho que dentre as possibilidades, né, a diretoria, o Marcos Braz sobretudo ali foi para Europa tentar trazer um treinador. Eu acho que é uma boa experiência. É um cara que, como jogador, foi significativo, foi relevante. Ele era uma espécie de volante com bom poder de marcação que chegava à frente, mas tinha muita liderança. Então, ainda como jogador, é aquele tipo de jogador que você já imaginava que ia virar técnico. Pelo comando do vestiário, né, a liderança sobre os outros companheiros, noção tática. Então, já era um jogador. Ele ganhou 2 vezes a Champions League, né, por times diferentes, pela Juventus e pelo Dortmund. Então, foi um jogador relevante e importante daquela geração dourada de Portugal, que ganhou o Mundial em 89, o Mundial Sub-20, né? Então, é um cara com história no futebol como jogador. Como técnico, aí dá para começar a discutir. Ele tem algumas semelhanças com o Jesus, assim. É um técnico que gosta de um jogo mais ofensivo, gosta da posse de bola, aquela coisa moderna de intensidade, de recuperar a bola em no máximo 5 segundos. Então ele vai ser um cara pilhado no Flamengo, um cara que vai pilhar o time para tentar morder o adversário, marcação alta, aquela pressão. E também no vestiário motivando os jogadores. Dizem que o discurso dele no vestiário é muito forte. Como eu falei, já vem da época de jogador, essa questão da liderança. Né? Então, a gente vê o Abel no Palmeiras, a gente fala muito da parte tática, de como ele prepara bem o Palmeiras para alguns jogos específicos decisivos, mas o Abel, já temos aí vídeos de algumas preleções em que ele é muito enérgico, sanguíneo, visceral ali, pilhando, né? Motivando os jogadores e tal. O Paulo Souza tem um pouco disso aí, né? Então, para não ficar só de Jorge Jesus em Abel, ele tem um pouco dos dois. Agora, essa questão de falar, né? Eu vou questionar aqui, vou criar polêmica, mas tô aqui para fazer isso também, né? Essa história de que o Flamengo tem a maior torcida do mundo, é claro que o Paulo Souza tá chegando para agradar. Vamos lembrar o Jesus. Jesus, quando ele chegou no Flamengo, ele disse que os 4 maiores times do mundo, os mais conhecidos, acho que era Real Madrid, Barcelona, Boca e Flamengo. Eram os 4 mais consagrados, né, os mais renomados, os mais célebres, assim. Foi a forma que ele achou para se aproximar da nação, né, fazer aquela média e tal. O Paulo Souza já informado Você não faria isso, Bueno? No Brasil, vai já me veio dizer com que esse você não ia discurso fazer de que isso. o Flamengo tem a maior torcida do mundo. Primeiro é o seguinte, eu bato muito nessa tecla. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Por quê? Porque você não conta só os flamenguistas no estado do Rio de Janeiro. O flamenguista do Amazonas, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, entram nessa conta. Peraí, calma aí, Felipe. Você ia fazer a mesma coisa, Bueno. Você ia fazer a mesma coisa ou não? Não,
nossa nação. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu exalto a torcida do Flamengo, a sua grandeza, seu gigantismo. Mesmo a torcida do Brasil, para mim, não há discussão sobre isso, não só pelas pesquisas, de viajar ao país e conhecer. E é muito bacana, né, que um país tão grande, com dimensões continentais, com tantas culturas diferentes, o Flamengo é uma das poucas coisas que consegue unir o país, né? Só que o mundo primeiro. Para você determinar uma torcida do mundo, você precisa contar a torcida do mundo inteiro. Da Austrália, da Índia, da China, da África do Sul. E um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester United, um Liverpool, esses times são times globais. Eles têm torcidas em todo lugar. O Boca Juniors não tem torcida só na Argentina. O Chivas não tem só torcida no México. Então, dizer que é a maior torcida do mundo, para mim, já é uma forçação de barra ignorando, né, o que acontece no planeta. E se você só se ater a uma torcida num país só, vê a torcida do Al-Ahly do Egito. Aí tem gente, mas o Egito não conta. O Egito não tá na elite do futebol. Vai ver a torcida do Esteghlal no Irã. Então tem outros times também que poderiam rivalizar aí, ter mais de 40 milhões de torcedores em seus países. Mas então, eu só queria fazer essa observação aí, vou dar a bola com vocês, vocês querem tocar nesse assunto ou não. Mas o Paulo, eu acho que é uma boa pedida, apesar da média. Ô Facincani, eu conto com a sua ajuda. Eu dei oi pro Sormani, eu dei oi pro Sormani e o Sormani, você viu. As primeiras impressões do Paulo Souza, o Bueno trouxe o IBGE do mundo das torcidas. Assim eu tô morto, Facincani. Facincani, a questão é, Paulo Souza, pra você, vai dar samba ou não vai dar samba? Quero te ouvir, Facincani. Tudo bem, Felipe? Um abração pra você, Sormani, Rodrigo Bueno. Esse assunto dá até calor, cara. Tô precisando que dar uma ventada aqui na varanda aqui, porque não venta hoje, cara. Tô suando aqui. O Rodrigo Bueno já joga essa lenha na fogueira. Um ventinho aqui hoje seria bom, Felipe. Mas enfim, sobre torcida pra mim, claro que todas as torcidas têm suas características, enfim, tamanhos e formas de torcer, mas não é quantidade, é qualidade, né? Enfim, eu penso sempre nisso, né? A torcida tem que estar presente no momento que o time mais precisa e estando 100%, né? Então é assim que se faz uma torcida diferente no momento decisivo, né? E todo time conta e espera com esse apoio em cada decisão. Agora, em relação ao Paulo Souza, é um cara que vem com a ideia do futebol europeu, é um técnico um tanto quanto mais conservador em suas ideias, até tenta mudar um pouco do sistema, flerta bastante com 3 zagueiros, já jogou com linha de 4 no Bordeaux da França e na Fiorentina também. Mas não é um cara que tem a característica do Jorge Jesus, né? De ser um cara, digamos, mais ofensivo, que pensa um jogo muito mais aberto. Ele vai trabalhar de uma forma mais equilibrada. Aliás, é o que o Flamengo precisa, né? Um time que defensivamente é muito espaçado. É uma equipe que é muito mal montada defensivamente nesses últimos tempos. Uma equipe de pouca intensidade de marcação, que dá campo para o adversário jogar, que é desatenta na recomposição. E precisa de um técnico que remonte a equipe como um bom engenheiro, né? Do chão pro teto. Não adianta nada você montar o teto primeiro se você esquece de fazer uma base, senão a sua casa cai. E taticamente foi assim que aconteceu com o Flamengo recentemente. Pensou muito em ir pra frente e esqueceu de montar uma defesa sólida, um sistema de proteção para jogadores que já não tinham mais a mesma intensidade, uma equipe que poderia ser mais blocada. E aí, dentro desse equilíbrio, você trabalhar bem as duas frentes, tanto defensiva como ofensiva, porque naturalmente um time que é bom individualmente falando, ele vai saber se defender e atacar na mesma proporção. Então, se ele vier com esse equilíbrio que em algumas equipes ele conseguiu trazer, não no passado recente, mas na Fiorentina, porque a passagem dele no Bordeaux foi muito fraca e a passagem nesse momento na seleção polonesa é uma passagem mais decepcionante do que de confiança, porque não venceu nenhum adversário de grande expressão nas eliminatórias nesse ano. Então é um cara que precisa se provar como esse técnico português de boas ideias que tem na teoria, mas agora na prática aqui no Brasil. Show. 1h16, vamos fazer o seguinte. Agora, devido às introduções, até peço para o nosso diretor, agora eu quero ver esses 4, estou me contando, óbvio, nessas janelinhas, porque no home office é difícil, né? A gente não se olha, quando fica o ilustre é tão difícil cortar o Sormani, eu me sinto quase um sacrilégio, mas de agora em diante vai ser assim. Porque tem um tema que eu acho muito importante e me parece positivo em relação ao Flamengo, que é todo o imbróglio que deu na Polônia. A gente tem algumas declarações, o Paulo Souza sai da Polônia, a gente está falando de uma seleção, gente,
que foi para as últimas Copas, Eurocopa. Se na hora H dá uma refugada, não é só Lewandowski, tem um time bom, olha lá. No se deixam enganar, né? A gente tem aí o tweet do Flamengo, a TVP Sport, que é uma emissora holandesa, é o tweet polonesa, é o tweet em espanhol, tipo, não se deixem enganar, né? E tem mais, até o Podolski, Lucas Podolski, que é alemão, mas de origem polonesa, né, na seleção tradicional da Alemanha nos últimos 20 anos, tivemos muitos jogadores de origem ou polonesa ou turca, no caso Podolski, Klose, poloneses. Olha lá, Paulo Sousa enganou e decepcionou a todos. Polônia, onde tantos amam esportes e são loucos por futebol. Um país que sonha com a Copa do Mundo. Comportamento muito ruim. Na hora H tem repescagem e tudo mais. Pegou muito mal. E aí, Sormani, eu queria pegar um viés nessa discussão para o lado do Flamengo. A gente debateu a história do Jorge Jesus, de repente não ter trabalhado o Flamengo com super respeito, ter tratado sempre de repente como um plano B, usando ali como... Está muito claro que o Paulo Sousa está dando muito crédito a esse projeto. Está levando a sério esse projeto. Qual o tamanho disso? De vir um cara que está vendo talvez como uma oportunidade. Se daqui a pouco ele vai usar de trampolim, se um bom trabalho aqui vai levá-lo de volta à Europa, a gente não sabe, a gente também não tem bola de cristal. Mas sobre o hoje, ele comprou brigas, gastou grana para vir. Qual o tamanho disso, Sormani? Para o rubro-negro, para o torcedor, para a diretoria. Você bate nessa tecla. Você falou, Gabigol, eu prefiro ficar no Flamengo do que para o Newcastle. A gente sempre acha que às vezes uma oportunidade da Europa é melhor. Qual o tamanho desse sim do Paulo Sousa para o Flamengo, Sormani? É grande, Felipe, é grande. Porque o Paulo Sousa estava dirigindo a Polônia, né? A Polônia do Lewandowski. Tá na repescagem da Copa do Mundo e que podia se classificar e pode se classificar e disputar o Mundial do ano que vem no Catar. Seria uma oportunidade em tanto para ele. Imagina, não é que ele vai dirigir um clube de uma seleção de periferia. Não, a Polônia já foi terceira colocada no Campeonato Mundial de 74, por exemplo, batendo o Brasil na decisão do 3º lugar por 1-0, gol do Lacto, né? Em cima nas costas do Marinho Chagas e passando também ali pelo Alfredo Mostarda. Na saída do Leão ele foi lá e fez o gol. Mas é uma seleção de tradição, com jogadores conhecidos, quer dizer, não se despreza uma seleção dessa. Agora, ao ele fazer esse movimento, o que a gente nota é que ele coloca o Flamengo num patamar bem elevado. Porque ninguém trocaria uma seleção da Polônia com Lewandowski e companhia, com possibilidade de disputar a Copa do Mundo, por um time qualquer. Ele provavelmente pesquisou, sabe, conhece o Flamengo e ao conversar com os dirigentes do Flamengo, ele sentiu firmeza no trabalho e viu que, olha, realmente isso me interessa, eu quero, eu gosto. Deve ter conversado com outros portugueses que por aqui passaram e que têm conhecimento do futebol brasileiro, do nosso país, sabe do acolhimento da torcida do Flamengo, foi muito grande em relação ao Jorge Jesus, sabe que é morar no Rio de Janeiro, é uma cidade espetacular, a gente sabe muito bem disso. Então tudo isso aí você leva em conta, entendeu? É um campeonato bem organizado, estádios maravilhosos, que nem em Portugal tem estádio assim. Portugal não tem tantos estádios que nem tem no Brasil. Então você tem um país acolhedor, uma torcida que te recebe super bem, um campeonato bem organizado, estádios maravilhosos, um time que paga em dia, que é um dos melhores do país, que te dá a possibilidade de você ser campeão. Ganhar não só o Campeonato Brasileiro, mas voltar a ganhar a Libertadores, uma Copa do Brasil, brigar por um Mundial novamente. E ter um elenco recheado de jogadores de qualidade. Então, eu acho que é importante isso, olhar esse olhar do Paulo Sousa em relação ao Flamengo. Ele olha para o Flamengo com muita admiração, com muito respeito. E por isso ele troca uma seleção da Polônia pelo Flamengo, certo? Não foi por dinheiro apenas, óbvio que não. Não sei nem se a proposta do Flamengo é maior do que a seleção da Polônia, entendeu? Eu acho que é o projeto, é dirigir o Flamengo, é participar de um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Que, queira ou não, é um campeonato que é organizado, como eu falei. Não tem mais virada de mesa, não tem mais nada. Tá? Temos problemas com o VAR, é verdade. Temos, mas é que vocês não assistem a NBA. Você assiste, né, Felipe? Você sabe como é que é o VAR na NBA. É complicado igual aqui, o nosso futebol. Mas eu acho isso. Agora, em relação a ele trocar a seleção da Polônia pelo Flamengo,
Acho que é legítimo. É profissional. Ele foi lá e disse que pagou 300 mil euros de multa do próprio bolso para vir para o Flamengo. Agora, quando você vê um técnico deixar uma seleção da Polônia e para ir para um time de futebol, você fica pensando, será que esse técnico, quando receber uma proposta de um grande clube na Europa ou de um clube médio, que um clube médio na Europa é grande para nós, né? Será que ele deixaria o Flamengo? Essa dúvida fica. É a história do Cuca. Você contrataria o Cuca hoje? O Cuca deixa todos os trabalhos pela metade. Ele trabalha um ano e para, um ano e para. Se você quer um técnico para um ano, você contrata o Cuca. Se você quer um técnico para um projeto a longo prazo, você não contrata o Cuca. Então resta saber agora do Paulo Sousa, o que ele quer. Será que ele vai receber uma proposta e vai dizer não? Por exemplo, da Atalanta, ou da Roma, ou da Inter, ou do Milan, ou de um Benfica, de um Sporting, ou de um Porto? Como é que vai ser? De um Tottenham? Como é que vai ser isso? Então, eu acho que fica essa dúvida. Paira essa dúvida para o torcedor do Flamengo. Mas, de qualquer maneira, ao trocar a Polônia pelo Flamengo, ele demonstra um conhecimento do nosso futebol e um respeito muito grande pela instituição Flamengo. Facincani, muita gente aqui mandando mensagem, eu não estava lendo porque não estava logado. Agora, F90BR, Socorro Santos. Paulo Souza, seja bem-vindo, falando sobre esse fato dele se empenhar para vir. Nossa, agora, lá na Polônia, vocês sabem, a página no jornal. Esse aqui não tem nome, esse tweet. Carlos Leal, mandando mensagem pro Bueno, Luiz Gomes, ó, todo mundo mandando mensagem. A gente, na sequência, vai falar do Palmeiras, essa história do Mundial, hein? Chelsea, Mundial, Palmeiras. O Bueno fez um tweet ontem, eu não sei se foi um tweet ou um Instagram, falando do Chelsea ontem com o Brighton. Torcida do Palmeiras, vem coisa boa aí. Mas Facincani, Ocampos contratado pelo Flamengo. A gente conhece pouco do Ocampos, jovem, 19 anos, lateral direito. A pergunta que eu faço para você é sobre o setor. Ao contratar Ocampos para lateral direito, um setor que tem Isla, Mateuzinho, você vê ali como problema, assim, no Palmeiras, tá aí, ó, conheça o homem, tava no Beitar Jerusalém, passou pelas bases do Deportivo Luqueio, Juventus da Itália. Aí na tela, o Ocampos, sem focar muito apenas no Ocampos, assim, era um problema do Flamengo? Você acha que Isla, Mateuzinho, de duas uma, ou alguém pode sair e já vem uma peça para repor, ou é problema, Facinca? Bom, lateral da seleção de base do Paraguai, né, o Ocampos, mas sem muito destaque ainda, chega para brigar com o Isla por essa posição de titular, mas muito mais para ser uma alternativa do que uma peça de fato, né? Agora, o que chama atenção é que o Mateuzinho é um atleta que, nesse exato momento, me parece não chamar tanto a atenção assim dessa comissão técnica do Flamengo ou então da própria diretoria, porque o Ocampos foi contratado sem o consenso ou o aval de um técnico de fato, né? A negociação estava se arrastando ao longo dos últimos dias, né? Não vai me dizer que foi da noite pro dia, ó, acertou com o Paulo Souza ontem e já contratou o Ocampos, né? Enfim, mas o que me chama a atenção é isso, o Flamengo utiliza muito pouco a sua base e tem muitos bons jogadores, né, para isso. O Flamengo tem revelado atletas interessantes e a lateral direita era uma posição muito carente depois do Rafinha. O Isla não chegou para ser esse grande lateral que se esperava, vinha com a bagagem europeia, mas sem a intensidade, sem o carisma e principalmente o talento na posição final que tinha o Rafinha, o poder decisivo que ele chegou em 2019 para mudar o patamar da equipe, muito também até pela característica. O Isla para mim é muito mais ala do que lateral e o Flamengo jogava numa base de linha de 4, então dificultava um pouquinho para o jogador. Repito, um time desacoplado defensivamente, extremamente espaçado, então você tem um atleta que já tem uma característica mais limitada de marcação e você o expõe ainda, correr muitos riscos, né? Então o Flamengo precisa reforçar, não é só as laterais, mas reforçar principalmente no setor de meio campo com atletas que defensivamente ajudem o Flamengo a se tornar um time equilibrado. O Flamengo precisa desse equilíbrio. Não é achar que só pensa do meio pra frente, achar que é o time de um videogame, que vai jogar pra torcida, que você vai ganhar alguma coisa. Futebol não é assim que funciona.